Olá, estamos dando início a mais um bate-papo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial no YouTube, no Facebook, no Instagram e nos podcasts da Anchor e do Spotify. As grandes companhias, sejam elas privadas ou públicas, também passam por momentos desafiadores em função das suas equipes, em função dos seus clientes, neste momento de pandemia. Para conversar um pouco sobre todos esses desafios que nós estamos vivendo, está conosco agora o Lúcio do Prado, que é diretor administrativo do Grupo CE, a Companhia Estadual de Energia Elétrica aqui do Rio Grande do Sul. O Lúcio, que também é produtor rural, dirigente empresarial, tem uma larga trajetória no ambiente de negócios. Para conversar junto comigo com o Lúcio, está a Alessandra Fraga, consultora de imagem, da coordenação da BPW Nacional, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer e diretora da BPW Porto Alegre. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Rogério, tudo bom? Vou me apresentar então. Eu sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, sou consultora de imagem com foco em gestão da imagem profissional e sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. E falando sobre o Movimento Solidário Empresarial surgiu no momento que estamos vivendo, onde nossos negócios foram colocados em xeque com a crise viral e nos perguntamos o que vamos fazer. Então, eu, Ana Paula e Rogério criamos esse espaço, um Movimento Solidário Empresarial para todos, trazendo vários profissionais de diversas áreas para cada um contar o que está vivendo e também como está conseguindo sobreviver. Isso é um fôlego para todos nós e também um espaço para as pessoas também perceberem que há saída, que isso vai passar. Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, workshops e mentorias. Sou consultora empresarial e escritora e faço parte desse movimento que a cada conversa com os profissionais que nós convidamos, nós estamos compartilhando e aprendendo ao mesmo tempo, já que o empreendedor e o empresário têm sempre a tendência de ser mais sozinho e não saber onde e como buscar informações. Nós estamos aqui por meio deste programa, por meio destas conversas, buscando juntos possibilidades de passar por esta pandemia, por este momento que é único, da melhor forma possível. Rogério? Eu sou o Rogério Bon, sou administrador, mestre em administração, sou professor universitário de pós-graduação, palestrante na área de inovação, na área de empresas familiares. Tenho 7 livros editados, logo chegando ao 8º. Sou consultor empresarial na área de planejamento, inovação, conselheiro do Conselho Federal de Administração. Fui presidente da Federação dos Jovens Empresários do Rio Grande do Sul, assim como Lúcio do Prado, que é da região do Alegrete, produtor rural, e que tem uma grande experiência, seja no setor privado, seja no setor público. Lúcio, muito obrigado por tu abrir sua agenda para conversar conosco. Seja muito bem-vindo. Querido Rogério, bom dia. Alessandra, Ana, fico muito feliz em poder participar com vocês. Rogério sempre foi era meu ídolo, né? Porque era o presidente, eu fui o primeiro presidente dos jovens empresários do Rio Grande do Sul, da Fageras, do interior do estado. Então, quando eu vim a Porto Alegre, eu tinha que me aconselhar de um presidente da capital, com as modernidades da década de 90, né, Rogério? Então, a gente fica muito feliz, eu particularmente, em poder participar com vocês. Lúcio está na diretoria administrativa do Grupo CE. Isso, sem dúvida, é uma responsabilidade bastante grande. Tu já tiveste em outras áreas, em diferentes empresas públicas. E o desafio hoje, em função da pandemia, como é que tu percebes o impacto que está sofrendo, seja a organização, sejam as pessoas dentro da organização, com tudo isso que estamos vivendo? Rogério, eu sou um diretor que vem da iniciativa privada, certo? Eu tenho a minha vida na iniciativa privada, eu estou na política, estou participando da política a convite do senador Luiz Carlos Reis, a convite do governador Eduardo Leite, do secretário Arthur, enfim, para fazer um processo de desestatização
numa das maiores empresas do estado do Rio Grande do Sul, que é o Grupo CE, que tem uma empresa de distribuição de energia que atende 72 municípios, que tem outra empresa que gera e transmite energia também, e tem até participações. Porém, com posições um pouco diferentes, porque tem uma empresa, uma distribuidora, que tem um passivo de 5 bilhões de reais, porém tem a geração e transmissão que ela dá um resultado positivo. Só que todo o grupo CE, trabalhando os diretores na linha da desestatização para a privatização. Então, é um momento muito sensível por um lado, mas por outro, isso nos motiva cada vez mais a trabalhar os pré-requisitos do Estado e fazer com que a gente consiga atender essa demanda muito significativa que é poder desestatizar uma empresa para privatizar. Eu fiz isso no ano passado na CESA, na Companhia de Silos e Armazéns, na qual era responsável pelo estoque de passagem de grãos no estado, tem estruturas portuárias, uma estrutura belíssima de armazenagem da nossa grande riqueza produzida no Rio Grande do Sul, que são os grãos. Então, lá conseguimos, foi a única empresa do governo extinta. Foi passado na Assembleia Legislativa um processo de extinção. E aí a gente começa a entender o que é estrutura necessária, que pode sim sair do governo, do controlador maior para o privado. E no Rio Grande do Sul, nós já tivemos a experiência de uma desestatização, porque 2/3 da distribuidora já foi privatizada lá na década de 90, e de lá para cá o que aconteceu só aumentou o problema. Hoje a distribuidora deve 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais é o que deve a distribuidora. Então nós precisamos ontem privatizar a distribuição de energia no estado do Rio Grande do Sul, que ainda detém essa estrutura através da CE. É um momento muito sensível, não tenhamos dúvida. Por outro lado, é muito positivo. Quem é que pode comprar hoje? É recurso de fora do país. Só que com $1 faz R$5. Com $1 milhão faz 5. Então, essa é a grande diferença. O mercado externo ele vai e vir, certo? E o estado do Rio Grande do Sul precisa. É injusto um professor ganhar o que ganha, um brigadiano ganhar o que ganha, e de forma parcelada. Mas por que isso? Porque a companhia não paga para o Estado o seu imposto. Ela retém do contribuinte e não consegue pagar. Por quê? Porque ela tem um custo operacional muito alto. Ela tem um custo Estado muito alto. É muito claro o balanço da CE Distribuidora. Eu talvez seja um dos diretores que mais defendo o servidor público, certo? Porque eu sei da importância que ele tem para o Estado. Por outro lado, nós temos que ver o custo deste servidor para gerar essa empresa, para fazer rodar essa empresa. Lúcio, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta em cima disso. A questão da relação com os servidores nesse momento, né, da pandemia. Tu estavas falando das dificuldades financeiras, e isso certamente, penso eu, que neste momento, certamente não ficou mais favorecido em função da pandemia. Provavelmente houve algum tipo no mínimo, estagnação ou alguma dificuldade em função do processo de pandemia, como todas as empresas estão passando. E eu gostaria de perguntar justamente sobre isso. Na companhia, em função da pandemia, quais são os impactos que tu percebeste, assim, e a relação com os colaboradores? Foi adotado home office? Como é que está sendo essa questão toda neste momento? Nós acatamos o decreto do governo do estado na íntegra. Quando surgiu, o governador foi muito feliz nisso. Ele se antecipou em muitas coisas que para nós hospital sem energia. A Corsã não vai disponibilizar água se não tiver energia também. Então, a energia é a base de tudo. Nós conseguimos montar uma estrutura aqui com o nosso corpo técnico para que aqueles dificuldade, digamos, de transporte, que a gente montasse uma estrutura. Aquelas pessoas que já estão no grupo de risco também providenciamos um afastamento imediato das pessoas e nos antecipamos, certo? Inclusive das outras estatais. Nós temos hoje boa parte dos funcionários
trabalhando mais, tem 1.677 funcionários trabalhando em casa, certo? E aqueles valorosos eletricistas, tanto os da companhia, contratados da companhia, estão trabalhando, os que são grupo de risco estão em casa, mas temos aqueles que estão hoje chovendo, dia de chuva, eu recebi várias imagens dos eletricistas lá fazendo as manutenções necessárias. Então, isso é importante, tanto os funcionários da CE quanto aqueles das terceirizadas. Estão em rotina normal. Então, nós não podemos parar o nosso serviço. Nós temos um serviço que é fundamental, não pode parar. Porém, com muita sensibilidade, com muita responsabilidade com o nosso material humano. Nós temos sim que dar segurança para eles, porém nós precisamos fazer com que eles trabalhem. E isso não é somente na CE, é todas as outras empresas do setor. Nós já temos experiências aqui de uma empresa que detém 2/3 do estado, nós temos as cooperativas de energia elétrica também, nós temos no Brasil inteiro. O setor elétrico não pode parar. Então, assim, estamos conseguindo fazer. Por outro lado, tem um processo administrativo que está folha de pagamento, enfim, toda a estrutura ela permanece. Mas a gente começa a identificar o que realmente nós podemos reduzir da estrutura. Aqui no CAENF, no nosso centro administrativo, reduziu a água, que era R$220 mil, nós pagamos R$40 mil de água. Em função de menos pessoas, né? Em função de menos pessoas. E aí a gente começa a ver, nós temos uma estrutura maravilhosa aqui, que é pública. A privada vai ter essa estrutura toda ou vai alugar um grande centro, uma sala no centro de Porto Alegre, botar todo mundo lá e se desfazer disso aqui? Nós estamos trabalhando agora na valorização do material humano, porém com muita responsabilidade com a questão patrimonial do governo, porque isso aqui é nosso, Rogério. Nós somos gaúchos, Ana, Alessandra, nós somos gaúchos. A empresa é pública, ela deverá ser desestatizada, cumprindo a função social, seja com quem ganhar o processo de aquisição, e nós, obviamente, preservando o material humano, que são as pessoas. Nós aqui estamos num processo muito claro para mim, que é fazer com que o Rio Grande do Sul se reposicione, valorizando a sua força de trabalho, porém cumprindo a função social, que é não deixar faltar energia na casa das pessoas. Lúcio, vou convidar a Ana Paula Rodrigues Bon para colocar algumas questões para ti. Muito obrigada, Rogério. Lúcio, muita gratidão por ter aceito esse convite, por estar aqui compartilhando conosco todas essas informações de mudança, até mesmo para a gente que está desse lado entender como também funciona a questão do funcionalismo público, como está sendo as adequações e que não somente as empresas privadas estão sofrendo com todas essas mudanças. Tu trouxe muitas informações de adequações e de necessidades que foram absorvidas pelos decretos e pela necessidade da pandemia. E também sobre a questão do trabalho em home office, sobre a estruturação de equipe, sobre a questão do grupo de risco estar em casa. E a gente percebe, assim, que o importante de se manter o trabalho ativo, porque, como tu bem mesmo disseste, não tem como parar esse tipo de atividade. E como está sendo para a liderança tratar de todas essas transformações que estão acontecendo? Foi passado algum tipo de instrução, de treinamento referente a essas mudanças, de como os líderes iriam conduzir essas mudanças perante os liderados e essa nova modalidade de trabalho em home office, com um grupo de risco em casa e algumas atividades de forma diferente? Nós temos uma equipe muito técnica e uma empresa que vem fazendo muito investimento na parte de tecnologia, certo? Somos uma empresa pública, porém, ela anda num ritmo de iniciativa privada. Os diretores todos estão trabalhando. Eu moro em Alegrete, como o Rogério bem sabe, eu estou de segunda a sexta-feira, poderia estar em casa. Eu fiz reuniões com diretores de outras estatais que eles estavam em casa. Nós não, nós estávamos hoje de manhã, 8 da manhã, estava eu, o presidente, o pessoal da área da transmissão, fazendo reunião aqui na companhia, online com terceiros, porém nós estamos aqui. O nosso grupo, a nossa estrutura, eu tenho 7 assistentes aqui no gabinete,
eles estão se revezando. Tem um ou dois que está em grupo de risco, ele vem quando pode, quando tem uma demanda estratégica importante, ele poderia ficar em casa, mas ele vem. Por quê? Porque ele tem compromisso. Então, são valorosas pessoas que estão defendendo, sim, uma empresa que está num momento de desestatização para ser privatizada. Imagina só, tu passou num concurso público, uma estabilidade. Aí vem um jovem de 30 e poucos anos, comprova de que a empresa precisa urgentemente, ela dá hoje, a distribuidora, 4,4 milhões de prejuízo a cada 24 horas. Pô, quantas prefeituras não recebem o ICM que a CR tem, que ela contingencia aqui, que ela não paga para o Estado do Rio Grande do Sul? Quantos brigadianos precisam receber o seu salário em dia e não conseguem? Por quê? Porque a CE é uma das empresas que não cumpre o seu dever, que é pagar os tributos. Então, nós estamos, sim, valorizando muito as pessoas que estão trabalhando nesse momento, porque elas que fazem a nossa CE acontecer, que não faz faltar energia nesse momento que tanto nós precisamos. Então, eles estão fazendo o seu dever de casa, sim, mas os líderes estão muito bem orientados. Nós temos um presidente que vem da iniciativa privada, todos os diretores são técnicos. Aqui não tem esse processo político como, infelizmente, por que as empresas públicas quebram? Porque entram políticos incompetentes e aí, infelizmente, vem a frustração financeira, vem todo esse problema que a gente se acumula. Um exemplo claro, o Banrisul, quanto valia o Banrisul há 10 anos atrás? Ou quantos cartões de crédito? Pergunto de forma diferente, Rogério, tu que vem no mercado financeiro, quantos cartões de crédito tinham 20 anos atrás? Era um ou dois. Banrisul mais 2 ou 3. Hoje tem 30, 40, 50 cartões de crédito. Então, acaba, infelizmente, não valorizando ou não... É tarde demais para vender a CE. Teria que ser vendido lá atrás, há 5, 10 anos atrás. O Banrisul, eu digo mesmo, nós precisamos desestatizar o próprio Estado. O Estado precisa fazer com que os funcionários da atividade que mais precisa, que é saúde, educação e segurança, tenham a devida remuneração. Então, eu faço esse contexto porque eu valorizo demais o servidor. Porém, o servidor está consciente de que foi isso, a conscientização que a gente fez aqui para o grupo entender no acordo coletivo que nós tiramos vários benefícios. Não é essa diretoria que está com problema com os funcionários ou com os sindicatos. É os partidos políticos. Todos os partidos políticos já administraram o Rio Grande do Sul, Ana, Alessandra, Rogério, a direita, a esquerda, o centro já administrou o Rio Grande do Sul. Nós tomamos a iniciativa e vamos fazer, porque não tem outra alternativa. Ou vende ou a ANEEL vai retomar a concessão, ela vai retirar, vai caçar a concessão da CE, se nós não vendermos. Por quê? Porque todos os P do Rio Grande do Sul foram incompetentes. Deixaram quebrar uma empresa. Foi assim na CESA, quando eu estava lá, que só de ações trabalhistas tinha 513 milhões de reais de ações trabalhistas. Então, a gente começa a mensurar as empresas públicas por isso. Por que tem ação trabalhista? Por que um juiz pega a caneta e dá ganho de causa numa ação trabalhista? Porque não foi bem gerido os recursos humanos. Porque tinha fragilidade nos processos. Então, essa falta de profissionalismo chegou numa situação, num momento muito difícil. Uma empresa de 74 anos, 75 anos, como a C3E, ela será vendida por incompetência de gestores anteriores. Então, a gente, por um lado, fica triste por ter que vender um patrimônio, que esse patrimônio é nosso, é dos gaúchos, de todos os gaúchos, porém, valorizando demais esse empenho, essa determinação, essa vontade que os funcionários estão em manter. Nós temos índices maravilhosos aqui na companhia, nós temos um corpo de colaboradores com formação, mais de 50% tem pós-graduação aqui na companhia, tem graduação, são graduados, mestres, doutores, nós temos um corpo muito bom que sempre foi estimulado isso. E essa é a valorização que faz com que eles trabalhem e façam esse diferencial que hoje é conseguir entregar o que mais o usuário da energia precisa. Lúcio, vou convidar a Alessandra Fraga, que é consultora de imagem e da direção da Coordenação Nacional da BPW, para fazer alguns questionamentos também.
Primeiro, eu gostaria de agradecer, Lúcio, por estar aqui conosco, né? Muito bom para todos que estão nos ouvindo e nos vendo, essa tua visão. Eu estou aqui com barulhinho no meu prédio, a gente está em home office, né? Então a gente sempre, às vezes, tem algum barulho na volta. Hoje estamos. É, muito bom tu ter falado sobre isso e é muito bom trazer esse lado, porque, na verdade, a energia é uma necessidade básica, né? Saneamento básico, energia é o básico para todas as pessoas. Então, esse ponto que tu está nos trazendo e a evolução que precisa ter, porque nós evoluímos, né, muito com a energia, o desenvolvimento, né, e o crescimento das cidades, da economia, nosso é através da energia. Então, é muito bom de trazer essa visão de como é o funcionamento e como pode melhorar. Eu gostei muito que tu falaste da questão do home office, dessa questão de vocês mesmos estão conseguindo diminuir os gastos de vocês através desse movimento. Então, a pandemia também está trazendo algumas coisas que pode ser feita tanto no setor público quanto no privado, né? E aí um questionamento só que eu te pergunto, neste momento que estamos vivendo, que houve o home office, esse cuidado com as pessoas que tu vieste colocar para a gente. E aí eu te pergunto uma questão, a gente está vendo que é uma tendência também da iniciativa privada, o home office manter pós-pandemia. Então, uma tendência de mercado já esse formato, tá? Tu percebe que no setor público também pode vir esse movimento do home office e para talvez diminuir os custos, investir esse dinheiro em outro setor, auxiliar a saúde, a educação, assim por diante, ou não? Alessandra, tudo depende da visão de cada gestor. Hoje de manhã nós estamos reunidos com o secretário de Desenvolvimento de Porto Alegre, Leonardo Hoff, e o secretário Germano. Não sei qual é a pasta dele, mas é um secretário mega objetivo. Tinha 3 servidores, os técnicos, que assinam a liberação, talvez, de uma das maiores obras para energia de Porto Alegre, que é a subestação Pau 4, que coloca energia no centro de poder. Hoje, toda a energia do centro de poder do Rio Grande do Sul, ela está ali Palácio Piratini, Prefeitura, toda aquela estrutura do centro de poder e mais de 400 mil pessoas, dependendo de uma subestação. Por quê? Porque a CE construiu na década de 70 e nós precisamos fazer uma nova subestação. Quem é que precisa liberar? São os fiscais. Os fiscais têm que ir na obra olhar ou têm que fazer aquele trabalho que não podem ir por causa da pandemia. Não, só um pouquinho. Vocês vão. Se não vão entrar no Google Earth, alguma ferramenta e vão atender essa demanda. Então, depende muito dos gestores. Eu vejo na iniciativa no setor público que existe muito boa vontade de muitos gestores em fazer com que os funcionários entreguem. A questão toda é a entrega. Eu tenho meu negócio na iniciativa privada, o Rogério conhece, lá no Centro Empresarial de Alegrete, eu represento a ABRH. Eu tenho uma empresa que representa a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eu tinha 2 estruturas. O que eu fiz? Eu simplesmente desliguei um funcionário, a gente vai trabalhar em casa, e os clientes vão ligar para o teu telefone e vão atender em casa. E a estrutura que nós temos física hoje, ela vai permanecer, porém nós vamos desenvolver uma estrutura de prédio e vamos reduzir custo. É fácil, é dinâmico. Agora aqui, eu estou licitando uma contratação de uma unidade em Jaguarão. Pô, como é que eu vou fazer Jaguarão? Eu vou ter que contratar por um contrato de 5 anos, licitar, e quando é que eu vou reabrir essa unidade? Eu não sei quando eu vou abrir uma unidade da CE de novo, Jaguarão está fechado, mas eu tenho que contratar porque é pública. Então, esses gargalos da estrutura pública é o que fazem com que o gestor ele tenha muita sensibilidade. Eu tenho um investimento na área de saúde, VidaCard, é um cartão assistencial que nós temos aí quase 80 mil vidas no Rio Grande do Sul, é um projeto maravilhoso. Vou dar o exemplo do Alegrete. Alegrete, nós tínhamos 3 vendedores externos de porta a porta vendendo e toda a estrutura de atendimento. Nós temos 8 mil vidas em Alegrete sendo atendidas. São 200 contratos novos entrando para o nosso plano assistencial por mês, sendo que 30% vinha na clínica
70% era vendido. Hoje inverteu. Os vendedores externos que estavam em casa não são nem recebidos nas residências. Toda a venda, 40% é online, 60% vem comprar no balcão, porque aquele cliente que ele vai consultar com o oftalmologista, com o neuro, com o traumato, vai no dentista, vai na fisioterapia, que nós temos toda dentro da clínica, ele vem no balcão. Então, inverteu, inclusive, a nossa relação comercial. Nós não temos mais custo com transporte, não temos mais custo com logística que nós tínhamos antes, que onerava muito também. Então, é uma dinâmica completamente diferente, ou o empresário se adequa a esse novo momento, ou ele vai passar por dificuldade. Nós tínhamos uma inadimplência de praticamente 50%, chegamos a ter, hoje a nossa inadimplência não chegou a 10%, porque as pessoas estão preocupadas com a saúde, estão pagando o seu plano assistencial. Então, para nós é muito bom esse momento, olhando a questão saúde. Olhando o agro, graças a Deus, tirando a seca que nós tivemos, nós temos preços maravilhosos. Então, isso também é um cenário um pouco completamente diferente. O agro nunca teve com o valor da soja tão bem, o arroz com um preço maravilhoso, a pecuária também. E a questão climática agora recém começando a se organizar, e a chuva aí normalizando a questão dos campos. Então, é um momento, digo, diferente. Eu tenho 35 anos, tenho uma vida pela frente, a gente tem transitado em diversos setores, segmentos da economia. A pandemia veio para fazer com que as pessoas saiam da zona de conforto. Tanto o servidor público, que chove, não chove, está ali o seu salário, quanto a iniciativa privada, que precisa estar muito mais atento e valorizando o que tem de mais fundamental nesse momento, que é a valorização das amizades, da vida, o valor à vida, de valorizar a família, os amigos. Eu fico muito feliz, Rogério, em poder participar contigo, mesmo que não podendo te dar um abraço, poder conversar pessoalmente contigo, fisicamente, mas sabendo de que vocês têm um trabalho hoje, um movimento solidário e empresarial. Não é um movimento solidário para ajudar a festinha da esquina, o Pedrinho, o Paulinho, não, é um movimento de quem paga a conta, de quem sabe o valor dos impostos. Isso que é fundamental. Tem vários institutos aí de empresários que eu louvo isso. O empresário é fundamental. Sem o empresário, não tudo gira em torno de uma empresa. Tudo gira. O doutor Gerdau que dizia isso aí. O setor empresarial, ele nos motiva a ajudar, a participar. E principalmente a empreender e gerar riqueza. Que aí tu vai ter, todo mundo ganha quando você instala uma empresa nova. E é isso que a gente está fazendo hoje. Tentando ajudar a participar com vocês cada vez mais próximo, de forma objetiva. Aí, Rogério, ajudando da forma que vocês acharem que a gente pode ajudar. Lúcio, obrigado pelas tuas palavras. A gente está chegando aí no tempo que nós combinamos para fazer a nossa conversa. E eu vou, então, passar para a Ana Paula e para a Alessandra fazerem comentários dela, e depois eu vou voltar contigo para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e nos ouvindo através do Anchor e do Spotify. Então, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Gratidão, Lúcio, por estar aqui, por ter trazido todas essas informações para a gente, essa visão de como está sendo transformado também o funcionalismo público, os seus problemas e como estão sendo resolvidos, porque também serve como iniciativa de mudança e de transformação, utilizar os métodos que vocês estão fazendo para as iniciativas privadas também, que essa é a questão, é trazer informações de pessoas que já estão se movimentando, já estão se adaptando, para pessoas que ainda estão buscando como fazer isso. Muita gratidão, espero que nós possamos nos encontrar e desenvolver outras atividades juntos, estamos à disposição também, porque a CE, qualquer informação que precisar, estamos disponíveis em todos os outros vídeos, com várias informações e sugestões, e também como pessoas, né, cidadãos que utilizam desse serviço público. Muita gratidão. Alessandra Fraga. Também eu só tenho a agradecer ao Lúcio, porque tu trouxe uma visão muito rica, né? Como tu tem muita experiência tanto no setor público quanto no privado, tu conseguiu unir os dois e mostrar que tem solução, sim. É só ter bons gestores
pessoas, né, e trabalhar realmente para o crescimento. Eu acho que esse é o mais importante. Muito obrigada por tudo, e eu acredito que para quem está nos vendo e nos ouvindo, as tuas palavras realmente vai ser de muita valia para todos nós. Obrigada. E a gente teve aqui a felicidade, né, de conversar com o Lúcio do Prado, que é empresário, é produtor rural e hoje está junto à CE, a Companhia Estadual de Energia Elétrica aqui do Rio Grande do Sul, como diretor administrativo. O Lúcio foi presidente da Federação dos Jovens Empresários, é dirigente empresarial e nos brindou com uma visão de diversas áreas. Lúcio, gostaria de te pedir, então, para deixar uma mensagem para todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Rogério, fico muito feliz em poder participar com vocês. Só tenho que agradecer o carinho, a forma respeitosa que vocês conduziram essa entrevista. Eu acho que é importante para nós mobilizar as pessoas de bem para que ajudem, para que participem, para que dificuldade todo mundo vai ter nesse momento, seja de relacionamento, seja financeira, todo mundo vai passar nesse momento de pandemia por dificuldade. Nós não podemos perder a esperança num mundo melhor, num momento diferente que certamente vai vir, desde que a gente faça a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Tem que trabalhar, tem que economizar, tem que ter boas relações, sólidas e verdadeiras, autênticas, para, sem dúvida, quando você precisar de qualquer auxílio, a gente consiga levantar o telefone e conseguir. E aí eu falo da questão empresarial porque tu precisa de uma indicação para tu poder vender o teu produto. Aí tu fala da questão da amizade, quando tem dificuldade, tu vai ter um bom conselheiro, um bom amigo. E assim por diante. E o movimento solidário empresarial é o que congrega tudo isso. São amigos que estão mobilizados através de ações proativas, ajudando a desenvolver pessoas e disponibilizar ferramentas que, sem dúvida, geram muito resultado. E isso é riqueza. Parabéns aí por estar conduzindo isso. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Alessandra. E vamos concluindo, então, esse nosso bate-papo. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. até o próximo.